Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele me concede de mais uma vez estar aqui com os santos, agradecendo pela vida do pastor Roberto, sua muito digna família, todo este coeso ministério, cujo eu quero reverenciá-lo, desde a diretoria, todos os membros destes companheiros e esta igreja. Só Deus para recompensá-los pela esta oportunidade que os irmãos têm me concedido através do vosso pastor por estar aqui. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de rever muitos amigos. Gostaria de citar nomes, mas tenho medo de esquecer de alguns. E eu quero externar os agradecimentos a Deus pela vida de cada um e a todos, desde as irmãs aos irmãos. E rever o pastor Eduardo, meu amigo. Quero louvar a Deus pela vida dele. Queridos, trata-se de um culto missionário. E eu quero meditar convosco acerca de um texto muito conhecido, uma palavra que nós costumamos pregar quando nós somos novos convertidos, mas é uma palavra de cunho voltado para a importância de se falar do Evangelho e o poder que esta palavra tem. E para isso eu quero ler no capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu São Marcos. De uma forma que diz o seguinte, o capítulo 5, versículo 21 por diante. Marcos registra: tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o comprimia-o. Certa mulher, que havia 12 anos tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar, pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Queridos, eu quero propositalmente tomar por base esse texto para meditar convosco acerca do poder desta palavra e falar-lhe sobre os improváveis. Quando nós observamos o contexto e o texto era lido, parece uma coisa comum, normal, em uma mensagem cotidiana, uma mensagem corriqueira, que nós ouvimos a cada dia. Mas se trata de um culto missionário, se trata de um culto de conscientização, e eu quero falar-lhe de uma forma muito expositiva acerca desta palavra. Quando nós observamos o contexto cultural, religioso, que antecederam estes dias, a Bíblia nos mostra que a expectativa de um Messias, de algo novo, contundente, cumprindo-se assim a promessa do Éden, isto se passou ou se passava por cada família, por cada geração, ratificada por Moisés, os profetas e assim por diante. Essa expectativa de um grande libertador, de uma intervenção divina no contexto voltado para Israel. Alguns homens, diz a Bíblia, que se autodenominarem o seu Messias, ou Cristo,
Homens que tinham uma oratória, tinham uma persuasão tão tremenda, que conseguiam juntar grupos para o seguir. Homens que defendiam teses eloquentes e que convinha a muitas pessoas acreditar que aqueles eram o Cristo, cada um na sua época enviado. A ponto que esta crendice afetou até o contexto religioso. A decepção foi constante, ou as decepções, pois a Bíblia diz que aqueles que assim se autodenominaram vieram a decepcionar. A Bíblia cita o nome de alguns, como Teudas e outros, que se diziam ser o Cristo enviado para a restauração de Israel. Mas eles vieram a fracassar. Seus seguidores não demoraram muito. Seus seguidores dissiparam, foram dizimados. As suas ideias esquecidas. Os seus ensinos poucos cumpridos. Isso causou, inflamou tanto esta falsa palavra, esta falsa manifestação, inflamou tanto o contexto religioso, a liderança, que coube aos religiosos, os líderes, colocar adendos para que todos aqueles que se autodenominassem, surgissem, denominando-se ser filho de Deus, o Cristo, o Messias, teriam que ser dignos de morte. Então esta determinação, este feito, permeia por toda a sinagoga, por toda aquela região. Então poucos teriam coragem, ou quase nenhum, de levantar-se e se autodenominar que era o Messias, que era o Cristo, e que vinha trazer uma palavra de exortação, de consolação e de esperança. Porque a cabeça estava prévia. O interessante é que quando nós observamos a Bíblia, Lucas registra no capítulo 4, que quando Jesus completa 29 anos, ele nasceu nesse contexto. A partir dos 12 anos, ele frequentava a sinagoga e sabiam as suas limitações, as suas regras, as suas leis, os adendos. Ele era conhecedor. Mas quando ele completa 29 anos, a Bíblia diz que Lucas registra no capítulo 4, que ele é levado para o deserto, para ser tentado por Satanás. E quando ele, depois de um período de dias, ele vence, aí Lucas diz que o Espírito Santo o pega, o impele, ou induz, ou impulsiona para Nazaré. E agora, quando ele chega em Nazaré, ele cumpre uma rotina normal. Porque Lucas diz que ele começou a ensinar nas sinagogas, como era de costume ele fazê-lo. Mas chegou um dia excepcional. Chegou um dia em um culto, que estavam todos os principais da sinagoga. E Jesus chegou naquele dia, conhecidíssimo, desde pequeno. E naquele dia, o principal da sinagoga resolve dar oportunidade para ele ler o texto devocional. Então a Bíblia diz que quando ele começa a ler o texto, ele impacta. Porque no contexto da cultura normal, diz alguns historiadores, que na plataforma da sinagoga só haviam 3 cadeiras, não era tão bonito como a nossa organização hoje, no caso o púlpito. Mas eles acreditavam tanto que o Messias iria vir, mas de uma forma eloquente, excepcional, religiosamente, politicamente falando, que no lado direito daquelas 3 cadeiras de direita só pertencia ao principal. À esquerda, o seu assistente. E na cadeira do meio, ninguém sentava que tivesse juízo, no contexto normal. Porque ela era unicamente reservada para o dia que o Messias, o Cristo, se manifestar. Mas Lucas diz que naquela manhã, algo aconteceu que alvoroçou a sinagoga. Porque quando o principal dá a ordem para Jesus ler o texto devocional, o assistente leva o livro do rolo do profeta Isaías e o entrega.
Aí Lucas diz que ele se põe de pé e começa a ler. Encontrou aonde dele estava escrito. Era risco de morte. Mas aí ele olha para a sinagoga, para os seus ouvintes, e começa a ler. E Lucas diz que ele começa a dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me ungiu para abrir os olhos do cego. Ele me abriu para abrir prisões aos presos. Ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Até aí estava tudo normal. O interessante é que Lucas diz que quando ele lê, ele fecha o rolo do livro e vai e senta na cadeira do meio. Quando ele senta, impacta, porque Lucas diz que os olhos de todos fixaram nele. Quando todos os olhos fixaram nele, ele levanta a voz e diz: hoje se cumpriu esta profecia aos ouvidos de vocês. Eu cheguei. Amados, não foi à toa que os sacerdotes interromperam o culto. Começaram a gritar: blasfemou, é digno de morte. Expulsaram o Jesus da sinagoga. E para cumprir os adendos legais, tentaram empurrar ele de um monte para baixo para matá-lo. Mas como ainda não era chegada a hora, ele saiu de fininho e vai embora. E a Bíblia diz que ele começou pregando, divulgando, mencionando. Independente do que acontecesse, ninguém parava mais aquela voz. A ponto que a Bíblia diz que ele chega na região de Herodes e começa a ensinar, pregar esta palavra transformadora, vivendo-a literalmente como ele era, a ponto de impactar aos fariseus, que as pessoas afluíam a ele para ouvi-lo. E as pessoas ficavam boquiabertas. Que homem é esse? Que palavra é essa? Que negócio é esse? Aí os fariseus ficaram irados e tentaram parar esta voz. E foram para Herodes e disseram: Herodes, Jesus está pregando na tua jurisdição. Ele está trazendo um novo ensino, uma nova doutrina, e o povo está afluindo a ele. Faz alguma coisa para ele. Aí a Bíblia diz que Herodes baixa um edito e manda os fariseus entregar a Cristo. E o edito dizia: pare de pregar imediatamente, senão vai ser preso, senão vai ser morto. Parem de pregar agora. Pare. Quando os fariseus entregam o edito a Jesus, ele lê o edito e era ordem real. Ele olha para os fariseus, devolve o edito e ainda manda um recado para Herodes: diga, voltem e digam àquela raposa: eu vou pregar hoje, vou pregar amanhã, vou expulsar demônio, vou pregar depois da manhã e vou fazer milagre, porque eu vim para isso. Uma palavra. Ele continua pregando. O tempo vai passando e ele fazendo missões no mais absurdo lugares. O maior problema para um missionário são os raspadores de barba. O problema não está muito lá fora. Sempre tem obstáculos, os rapadores de barba aparecem. Só que como os consoladores não se defendiam, o rei mandou a equipe de guerra e acabou com eles. Então diga para quem está ao seu lado: se tu encontrar os rapadores de barba por aí, diga a ele que a barba voltou a crescer. E eu não vou parar. Só para chatear, faz assim: se tu encontrar na saída do culto, faz assim, ó. Ninguém para os consoladores, aqueles que levam a mensagem de paz. É o rei que defende, é o rei que ataca, é o rei que os protege. Eles não podem parar. Estava cansado. Vamos que eu vou com você. Vamos que eu vou com você. Aí a Bíblia diz que vai Jesus com Jairo e uma grande multidão.
Quando vai Jesus com Jairo e a multidão, olha o que é que o texto diz: certa mulher que padecia de uma enfermidade e há 12 anos tinha investido, empreendido toda a fortuna que tinha para ser curada e não adiantou, só piorava. Amados, aquela enfermidade tirou daquela mulher, entre aspas, 4 direitos legais que ela tinha. Primeiro, se você ler o capítulo 15 de Levítico, e se você achar muito difícil, leia o capítulo 5, versículo 2 de Números, que lá está escrito que todo homem e toda mulher que tivesse aquele tipo de doença teria que ser jogada fora para o arraial dos imundos. Era questão de saúde pública, estava na lei. A mulher investiu pesado, não ficou boa. As autoridades, com autoridades legais, entraram na casa dela e roubaram, tiraram-lhe o primeiro direito, que era o direito de família. Ela agora é jogada no arraial dos imundos. Ei, primeira perda, deixe-me correr. Primeira perda, a família, só por conta daquela doença. Segunda perda, o direito de ir e vir. Porque a lei dizia, quem tem aquele tipo de doença não pode andar livremente, tem que ser trancafiada no arraial dos imundos, como um projeto falido. Terceira perda, a adoração. A pior coisa para o judeu era tirar o direito dele adorar. A enfermidade roubou dela, porque a lei dizia, quem tinha aquele tipo de doença, nem no pátio da igreja podia chegar. E a pior, a quarta perda, a identidade. A doença tirou da mulher até o nome. Você pode olhar no mesmo dia, no mesmo texto, na mesma reunião, no mesmo episódio, no mesmo escritor. Ele, quando fala de Jairo, ele cita o nome, porque Jairo não tinha restrição, ele não tinha nada que a lei pudesse desabonar, mas a mulher não. Quando ele vai falar da mulher, ele oculta o nome e diz certa mulher. Jogada no arraial dos imundos. Olha o que o evangelho faz, irmão. Olha o que Jesus confiou a nós. A mulher jogada no arraial dos imundos, com um vestido agora característico, fardamento de leprosa, de imunda. Tinha que colocar uma tauba no pescoço com sino, para fazer barulho quando se movimentasse, para todos saber que era um projeto falido, que era imunda. Terceiro, se quisesse sair alguns metros, tinha que gritar a 1 quilômetro, a 1000 metros de uma pessoa, já vim gritando, eu sou imunda, eu não tenho mais jeito, eu sou perdida, só estou esperando a morte, eu sou um projeto falido. Ei, sabe o que é que a Bíblia diz? O arraial do imundo era terra de maldição. Arraial dos imundos era lugar de projetos falidos, de gente podre, sem esperança, decepcionada, só esperando o dia de morrer. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que um crente mudou a história lá dentro. O texto que a gente lê diz que a mulher, ouvindo falar de Jesus. E o interessante é que a gente muitas vezes não percebe o que o crente pregou. O missionário teve coragem. Se fosse hoje, talvez fosse de Maceió, Abreu e Lima. Caba corajoso. Entrou lá dentro do arraial e começou a falar de Jesus. Quando ele chega lá dentro, eu quero conjecturar, a mulher, ele encontra com a mulher e trava uma pregação. A mulher dizia, para mim não tem mais jeito, moço. Eu estou descartada, a lei já me condenou. O missionário entrou e disse, tem jeito sim, dona. Se a senhora visse o que eu vi, a senhora não dizia isso. Eu conheci o tal de Jesus, ainda tem jeito. E a Bíblia diz o que o terrível pregou, irmão. Se você ler Mateus capítulo 14, versículo 35 a 36. Se você ler Lucas capítulo 6, versículo 17 por diante. Sabe o que o pregador pregou para a mulher? A mulher decepcionada, ele chegou para ela e disse, tem jeito, deixa eu lhe contar o que eu vi. Ele disse, dona, eu vi, Jesus chegou perto do mar, sentou no monte, eu estava lá, moço. E ele começou a pregar, a ensinar, e as pessoas de toda a região marítima, Tiro, Sidom, corriam para ouvir.
E eu vi, dona, as pessoas traziam os seus doentes e os seus endemoniados. Ouvia ele, e as pessoas imploravam para pelo menos tocar a moça na veste dele. E eu vi as pessoas, quando tocavam, as doenças iam embora, e os demônios também fugiam, e as pessoas ficavam curadas. Eu vi, dona. O que é que um crente cheio não faz, irmão? Pregou e vai embora. Pregou e vai embora. E agora a mulher fica dentro do arraial perturbada. A lei dizia, está acabada. A palavra do pregador dizia, ainda tem jeito. A lei dizia, se sair vai ser apedrejada, porque vão te descobrir, você vai ter que gritar. Aí a palavra do pregador dizia, dona, precisa muita coisa não, é só tocar. Agora imagina a mulher andando no arraial para lá e para cá, e o psicológico rodando, e ela dizendo, o pregador disse que somente eu tocar, se tão somente eu tocar. A lei dizia, mas não tem jeito. A mensagem missionária dizia, só precisa tocar, vai lá. Muitas vezes a gente não sabe o poder da palavra que a gente tem. Eu tenho um amigo, ele hoje está congregando na cidade de Arapiraca, auxiliando o pastor Roberto. Quando ele tinha 16, 15 anos, estava infiltrado no entorpecente. A mãe, dirigente do ciclo de oração, e o filho jogado dentro das drogas. Quando a mãe estava orando de madrugada, o filho chegava aí drogado, embriagado, embolando dentro da sala da casa, enrolando. Aí a mãe ia lá, saía da oração, olhava para ele e dizia, isso é jeito do missionário chegar em casa, meu filho. No outro dia ele chegava pior, ele ia lá, meu filho, isso é jeito de um pregador chegar. Quando ele completa 16 anos, vai passando na frente da Assembleia de Deus, o Espírito Santo pega ele. Estava fazendo missões em Genebra e voltou agora há pouco. Diga para quem está ao seu lado, uma palavra muda vidas. E de pregar este evangelho. Aí a mulher na luta, o psicológico travado, a palavra missionária vence, ela levanta e diz, eu vou. Aí entra na multidão, tira o vestido, tira o sino, e entra no meio da multidão. O não eu já tenho, ou tudo, ou vai ou racha. Agora imagina, de um lado, o que é que o evangelho não faz? De um lado, um homem que tinha tudo, cargo, nome, poder, autoridade, respeito. Veja o que é que a Bíblia diz, que Jairo veio pela frente, joelhou, clamou, adorou, e nada aconteceu, ninguém lhe proibiu. A Bíblia em Êxodo diz, o que vem na frente de Deus é a sua glória. Jairo não tinha restrição, veio pela frente. A mulher não. A lei tirou o direito dela adorar. Só que o mesmo texto de Êxodo diz que na frente de Deus vem a glória, mas também ele diz que atrás de Deus vem a bondade e a misericórdia. De um lado um homem que tinha tudo, do outro lado uma mulher que até o nome tinha perdido. Aí como a mulher não podia ir pela frente, ela vai por detrás, se engaja no meio da multidão, toca no vestimenta de Jesus. Quando ela toca, a palavra do missionário é cumprida. O organismo, o corpo sente estremecer. Agora imagina, aí ela agora tenta querer se esconder, vai se atrasando, vai diminuindo os passos, parece coisa de doido, irmão. Aí a Bíblia diz, irmão, que para a gente alcançar os milagres tem que muitas vezes ser chamado de doido. Diga para quem está ao seu lado, missionário, quer ver o milagre? Deixa a coisa feder, deixam te chamar de doido. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho para concluir. A Bíblia diz que quando Moisés saiu com o povo do Egito, chegou no mar, o braço do mar, o mar vermelho, travou, fechou, estava fechado.
que é que tu tem na mão? Uma vara, levanta. Aí a Bíblia diz que o mar se abriu durante a noite. Os estudiosos dizem, Genival, só vocês crentes que acreditam, isso é doidice de vocês. Digo, mas aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação? Somos doidos mesmo. Aí eu disse pior. Quando passaram 3 dias, chegaram no outro lado do mar, deu sede e foram beber, a água era amargosa. Aí Deus disse, pega a vara, o linho, Moisés, joga na água. Quando ele jogou, a água ficou doce. Aí os céticos dizem, Bento, para de ignorância. Aquilo era um tipo de árvore conhecida como edulcoração. E aquele tipo de árvore tem uma substância adocicada. Por isso que quando Moisés jogou na água, no contexto científico, a água sugou a substância da árvore e ficou doce. Talvez, pode ser, faz sentido. Vamos lá para Reis. Aí quando chega em Reis, eu digo, lê isso aqui. Quando Eliseu ficou no lugar de Elias, a Bíblia diz que o povo olhou a terra era bonita, boa, porém o povo trouxe uma queixa. Eliseu, a terra é bonita, é boa, mas a água é amargosa. Aí Eliseu disse, vocês têm um prato novo aí? Tem. Tem sal? Tem. Passa para cá. Aí Eliseu vai lá, onde nas águas, colocou o sal e a água ficou doce. Dá para entender? Só esse evangelho, se essa palavra faz isso, irmão. Eu, com todo respeito, Eduardo, mas eu vi um dia lá em João Pessoa algo que ficou marcado na minha vida. O pastor Zé Carlos, a gente estava numa escola bíblica, e ele disse o seguinte, que houve uma seca, era um período de seca, e a gente estava preocupado, e ele disse, ele até citou algo, e depois tomou um exemplo aqui do Pernambuco. Ele disse, olha irmãos, a gente tem que orar para mandar chuva. Mas porque no Pernambuco, há anos passados, dizia ele na época, teve uma seca pior do que essa. E numa igrejinha pequena, um pastor fez um desafio, deu uma de doido. Disse, irmãos, quem quer ver chuva cair? Aí a igreja alegre, ansiosa, levantou a mão, amém. Ele disse, 30 dias de jejum e oração. Amanhã, segunda-feira, começa a oração. 7 horas da noite, todo mundo aqui, vamos passar 30 dias. E depois de 30 dias, Deus vai mandar chuva. Amém. Só que na igreja tinha gente mais doida do que o pastor. No sentido positivo. Foram para casa quando vieram à noite, 6:30 da noite, que os irmãos vêm orar na multidão de gente. Sabe o que chamou a atenção? Uma irmã no primeiro dia da oração já vinha com guarda-chuva debaixo do braço. Aí os irmãos disseram, a senhora está doida, tá doida, vai começar a campanha. Ela disse, eu conheço o meu Deus, Ele gosta de desafio, eu conheço Ele. Ele disse que com 20 minutos de oração, as telhas começaram a fazer barulho. Disse que no primeiro dia Deus derramou um toró de chuva. Terminou a oração, ninguém podia ir para casa. A irmãzinha vai lá atrás da porta, pega o guarda-chuva, arma e sai dizendo, eu bem que disse, eu bem que disse, eu bem que disse, eu bem que disse. Ide por todo mundo e pregai este evangelho. De um lado um homem que tinha tudo, do outro uma mulher que não tinha nada. Aí a mulher tentou se esconder, para que não pareça coisa de doido. Aí a Bíblia diz que quando a mulher mais tentava se esconder, aí Jesus dá uma parada. E o pior é que ele não fica parado, o texto diz que ele para e faz assim, ó. Olhou ao redor e ninguém se manifestou. Aí ele grita, quem me tocou? A coisa parecia tão sem juízo que os discípulos disseram, Senhor, a multidão te aperta, te comprime, te empurra, e o Senhor vem perguntar quem te tocou. Alguém me tocou, que eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Quem me tocou? Aí a Bíblia diz que a mulher, tremendo e temendo, começou a gritar, fui eu, fui eu, fui eu. Aí agora ela corre pela frente, estava curada, desafiou a lei, desafiou a multidão, vai pela frente, coloca o joelho no chão, adora e grita, fui eu, fui eu. Chegou o missionário lá no arraial e disse que já tinha jeito para a minha situação. Roubaram minha família, roubaram meu nome, roubaram o direito de adorar, mas o missionário disse que só era eu tocar. Eu vi, Senhor, toquei. Oh filho,
Grande grande é a tua fé. Quanto tempo aquela mulher não ouvia ser chamada filha. Oh filha, vai em paz. Ninguém vai te impedir mais, filha. Ninguém vai te impedir mais, filha. Chega os empregados, Jairo, incomoda mais não, Jairo. A menina já morreu. Atendeu uma mulher que não tinha nada no meio do caminho. E agora vai atender um homem que tinha tudo. Quando ele chega na casa de Jairo, a reunião fúnebre já estava acontecendo. As carpideiras já estavam chorando, lamentando. Já tinham comprado a terra malhete de flores. Talvez alguém já tivesse até cavado a cova. E se esqueceram que a última palavra ainda é dele. É essa palavra que determina. Diga para quem está ao seu lado, grite comigo: se alguém pensou que eu ia parar e já estava comemorando, já tinha alugado alguém para chorar. Diga: se alguém pensou que eu ia parar e já comprou o ramalhete de flores para jogar no meu túmulo, diga: vai ter que devolver o dinheiro, vai ter que tapar a cova de novo. Talita cume, até eu te digo, levanta-te. A menina levantou. Aquela menina era um sonho. Ele pegou o sonho de Jairo e devolveu para ele: toma o teu sonho, toma os teus projetos. E a história diz que nunca mais Jairo voltou para o judaísmo. Você não é um projeto falido. A tropa de elite de Davi eram homens endividados anteriormente. A tropa de elite de Davi eram homens rejeitados, injustiçados, revoltados. E como personalidade, tipologia, Davi fez daqueles homens grande tropa de elite. Quando você vai para o capítulo 20 de Mateus, Jesus falando desta obra, Davi, ele fala de 5 horários. Madrugada, desbravadores. Terceira hora, o sol da justiça. Sexta e nona, a hora que o sol era mais quente. A igreja vitoriosa, primitiva. Veja que nos 4 primeiros períodos, ele só chega na praça e contrata os trabalhadores. Vão vocês para a minha vinha e eu vou dar a vocês que é justo. Mas a Bíblia diz que por acaso dá-se a entender que o dono da vinha vai na praça a 1/10 hora, no final do dia, e encontra um grupo que estava lá ocioso. Veja que a este grupo ele abre o diálogo. Ele questiona: por que vocês ainda estão aqui sendo essa hora do dia? Sabe o que é que o grupo diz? Ninguém acreditou em nós. A gente não tinha requisitos para trabalhar na vinha de ninguém. Aí ele olha e diz: vão vocês também para a minha vinha e eu vou dar a vocês o que é justo. Era a igreja primitiva, a igreja gentia, melhor dizendo, da qual eu e você fazemos parte. A igreja gentia, que diz a história que D.L. Moody fez parte desta. Que quando ele assumiu o compromisso de ser um ganhador de alma para Jesus, na pregação que ele ouviu, pobre, engraxado, ele colocou no coração que todos os dias ia ganhar alma para Jesus.
A história dele, a biografia diz que ele todos os dias trabalhava 6 dias. Todos os dias, não sei como, ganhava uma alma para Jesus. No domingo, reunia tudinho e levava para a escola bíblica. Em poucos meses, a escola bíblica tornou-se a escola mais poderosa da cidade. Mas chegou um dia que ele não orou por ninguém. A chama de missões era tão grande dentro dele, de almas, que ele deu 6 horas, não olhou por ninguém, foi para o meio da rua chorar. Sentou no meio fio e começou a gritar. Daqui a pouco o carro da patrulha vem passando com 4 policiais. Pararam, viram ele chorando, desceram e questionaram: filho, o que é que está acontecendo? Por que você está chorando? Ele disse: porque eu prometi a Jesus todo dia orar por uma alma para ele, e eu não orei por ninguém ainda hoje. Os soldados deram um tapinha: vai para casa, filho, amanhã você ora. Só que a chama de missões era tão grande dentro dele, que quando os policiais entraram no carro, que começaram a correr, a sair, aí a chama de missão entrou dentro do carro e atingiu os soldados. Aí os soldados começaram a chorar: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Faz a volta, faz a volta. Quando chega lá, o menino ainda estava chorando. Aí eles descem correndo e gritando: filho, para de chorar, ora por nós, que a gente quer aceitar o teu Jesus, ora por nós. Uma palavra muda tudo. Fique de pé, por favor. Diga para quem está ao seu lado: você não é um projeto falido. Alguns já ouviram. Me permita, pastor, só contar, porque alguém aqui precisa ouvir e dar sentido o que eu estou falando. Quando alguém pregou para mim, os meus amigos diziam: esse negro não vale o que come. Tu é um improvável, é improvável. Para que tu foste nascer? Mas um dia um crente disse: Geno, eu conheço um Jesus que te ama e quer fazer de você um grande homem, um grande missionário. Eu deixei o futebol, cheguei na igreja. E quando eu cheguei na igreja, em um culto, igreja pequena, um missionário, um pregador pregando, disse: Moreno, fica de pé. Deus vai te fazer um missionário. Tu vai andar pelo Brasil e pelo mundo pregando a palavra dele, e muitas almas vão se render aos pés dele através de ti. Tu vai cruzar oceanos. Só que onde eu morava era dentro da cana, pobre de marré. Foi tão sério que um grupo de crente, com 3 dias, grupo de crente foi lá em casa e disse: Gênero, esquece aquilo que o pregador disse, ele errou. A profecia foi da carne. Tu tem 3 grandes defeitos, que mesmo Deus querendo, não vai cumprir o que te prometeu. O que o pregador disse. Eu disse: quais são os meus defeitos? Tu é pobre, analfabeto, e para piorar é preto. Tem jeito não. Quando eu quis desistir de tudo, aí Deus disse: eu não dependo da opinião do homem para fazer o que eu prometo. Eu escolho quem quero e uso do jeito que eu quero. E eu vou dizer isso para motivar você a não desistir dos seus sonhos e dos projetos de Deus. Hoje, parece brincadeira, estou rejeitando o convite dos Estados Unidos, porque a agenda não dá para atender, é mole. 3 vezes por ano eu vou fazer missões na Europa. Agora passei 15 dias nos Estados Unidos, já queriam que eu ficasse lá. Hoje eu ando mais de avião do que de carro no Brasil. E olha o que é melhor: não precisei dar escovinha no cabelo, não precisei botar lente de contato, não precisei me invocar todo, me investir. Diziam: Bento, o mundo precisa te conhecer. Como é que tu vai? Tu não tem site, tu não bota nada no Facebook, tu não bota nada no e-mail, mas como é que o mundo vai te conhecer? Se é promessa, meu filho, o Senhor vai fazer assim, ó. E quando eu volto de missão, os rapadores de barba têm que me engolir, pegar a minha pasta, andar com ela, dizer: Deus é fiel, Deus é fiel. E o melhor, ainda continuo pobre, ainda sou semi-analfabeto. Corta para mim aqui, meu filho, olha para mim, ainda continuo preto. Então vira para esse crente que está ao teu lado, por favor, que eu quero concluir.
Vira para ele se você pode. Dá uma olhadinha para ele, principalmente que for do mesmo sexo. Dá uma olhadinha para ela. Vai, e diga para ele: você não é um projeto falido. Você, eu, somos projetos de um grande avivamento. De um grande avivamento. Abraça ele, chora.